Ele me chamava de gorda inútil enquanto planejava roubar tudo que eu construí. Mal sabia que eu já tinha ouvido cada palavra daquela conversa nojenta. Ainda consigo sentir o gosto das lágrimas descendo pelo meu rosto naquela tarde. O sol entrava pelas frestas da cortina do nosso apartamento na Barra da Tijuca. E eu havia chegado mais cedo do trabalho para fazer uma surpresa para Pedro. Quem acabou surpreendida fui eu, parada atrás da porta da varanda, ouvindo o homem que eu amava, com quem dividiria minha vida em apenas 3 semanas, revelando sua verdadeira natureza para a mãe. Meu nome é Vanessa, tenho 38 anos, e durante muito tempo acreditei que meu valor estava diretamente ligado à minha aparência. Cresci ouvindo piadas sobre meu corpo, enfrentando olhares de julgamento e comentários maldosos, mas superei tudo isso. Herdei a empresa de cosméticos do meu pai quando ele faleceu há 7 anos e transformei um negócio médio em um império. Tenho orgulho de dizer que a Oliveira Cosméticos, hoje, emprega mais de 500 pessoas e exporta para toda a América Latina. E então, conheci Pedro. Foi numa feira de empreendedorismo no Rio de Janeiro. Ele era vendedor de imóveis de luxo. Tinha aquele sorriso perfeito e um jeito de olhar que me fazia sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente. Em 6 meses estávamos noivos. E em 1 ano teríamos nosso casamento na igreja Nossa Senhora da Glória. Um sonho para qualquer menina que cresceu no Rio. Nunca desconfiei. Ou talvez eu não quisesse enxergar os sinais. Os pequenos comentários sobre meu corpo que ele disfarçava como preocupação com minha saúde. As perguntas frequentes sobre o faturamento da empresa. O interesse repentino em conhecer meu contador e meu advogado. Pedro sempre tinha uma explicação. E eu sempre acreditava. Aquela tarde mudou tudo. Cheguei em casa mais cedo porque queria preparar um jantar especial. Havíamos brigado na noite anterior. Pela primeira vez, ele mencionou que eu deveria considerar colocar alguns bens no nome dele para facilitar a gestão do patrimônio após o casamento. Eu hesitei e ele ficou irritado, mas depois pediu desculpas. Culpou o estresse do trabalho. Quis fazer as pazes preparando algo especial. Entrei silenciosamente pela porta da cozinha, carregando sacolas com ingredientes para a massa que ele tanto gostava. Foi quando ouvi as vozes vindas da varanda. Pedro e Dona Carmen, sua mãe, estavam conversando. Normalmente eu anunciaria minha chegada, mas algo no tom de voz dele me fez parar. Mãe, já está tudo encaminhado. Após o casamento, convenço ela a transferir parte dos bens para o meu nome. Ela confia em mim como uma idiota. Fiquei paralisada, as sacolas ainda em minhas mãos. O coração acelerado era o único som que eu conseguia ouvir além das vozes deles. Mas e se ela não aceitar, filho? Ela parece ser esperta nos negócios, questionou Dona Carmen. Pedro riu, uma risada que nunca havia escutado antes. Fria, calculista. Não me importo com essa gorda inútil. Só quero conseguir o dinheiro dela. Ela tem uma autoestima tão baixa que fará qualquer coisa para me manter por perto. Conheço bem o tipo. Cada palavra era como uma facada. Senti meus joelhos fraquejarem. As sacolas escorregaram das minhas mãos, mas consegui segurá-las a tempo de evitar barulho. Precisava ouvir mais. E quanto tempo você vai aguentar? Perguntou a mãe. 1 ano no máximo. Tempo suficiente para transferir uma boa parte para nossas contas no exterior. Depois peço o divórcio, alego irreconciliáveis diferenças. No pior cenário, ainda fico com metade de tudo pela comunhão parcial de bens. Dona Carmen riu, cúmplice. Você sempre foi esperto, meu filho. Desde pequeno soube como conseguir o que queria. Aprendi com a melhor, ele respondeu. E pude imaginar o sorriso satisfeito em seu rosto. Aquele mesmo sorriso que me conquistou. Recuei lentamente até a porta da cozinha, saí do apartamento e desci pelas escadas em vez de usar o elevador. Dentro do carro, finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como nunca havia chorado antes. Não apenas pela traição, mas por ter sido tão ingênua, por ter acreditado que finalmente alguém me amava pelo que eu era. Dirigi sem rumo por horas, até encontrar-me na praia de Copacabana. Sentei na areia enquanto o sol se punha, observando casais felizes caminhando de mãos dadas, famílias brincando com seus filhos. Todo aquele futuro que imaginei para mim
havia se despedaçado em uma tarde. Foi quando algo mudou dentro de mim. A dor começou a dar lugar à raiva. E depois a algo mais frio e calculado. Uma determinação que eu não sabia que tinha. Se Pedro queria jogar, então jogaríamos. Mas eu estabeleceria as regras. Liguei para meu tio Cláudio, advogado da família há décadas e a pessoa mais confiável que conheço. Tio, preciso da sua ajuda. Não posso explicar por telefone, mas é urgente. 2 horas depois, estávamos sentados no escritório dele. Contei tudo, sem omitir nenhum detalhe. Esperava ver choque e talvez pena em seus olhos. Em vez disso, vi algo que refletia o que eu mesma começava a sentir: determinação. Vanessa, você tem 2 opções. Cancelar esse casamento agora mesmo ou... Perguntei já sabendo que a segunda opção era que eu queria ouvir. Ou fazer com que ele nunca mais faça isso com ninguém. Mas vai exigir coragem, paciência e um plano perfeito. Naquela noite, os primeiros contornos do meu plano de vingança começaram a tomar forma. Decidi que não apenas me protegeria, mas também exporia Pedro de uma forma tão pública e humilhante que ele jamais se recuperaria. E o cenário perfeito seria exatamente o evento que ele esperava usar para concretizar seu golpe: nosso casamento. Nos dias seguintes, mantive uma fachada perfeita. Voltei para casa, fingi que nada havia acontecido. Continuei com os preparativos do casamento, escolhendo flores, degustando bolos, enviando convites. Pedro não suspeitava de nada, pelo contrário, parecia cada vez mais ansioso para o grande dia. Enquanto isso, contratei os melhores detetives particulares do Rio. Instruí-os a investigar cada aspecto da vida de Pedro, desde seus negócios imobiliários até seus relacionamentos anteriores. Queria saber tudo, cada detalhe sórdido, cada mentira. E vocês não imaginam o que descobrimos. Pedro não era apenas um golpista oportunista. Era um predador em série. Havia feito isso antes, com pelo menos 5 outras mulheres. Seduzia, conquistava a confiança, conseguia dinheiro e depois desaparecia. Algumas perderam tudo, outras conseguiram se recuperar financeiramente, mas todas carregavam cicatrizes emocionais profundas. Cada nova descoberta alimentava minha determinação. Isso não era mais apenas sobre mim ou sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo. De onde você está assistindo isso? Já presenciou ou passou por algo parecido? A sensação de traição quando descobrimos que alguém que amamos está apenas nos usando é devastadora. As semanas passaram e quanto mais perto ficávamos do casamento, mais detalhes do meu plano eu refinava. Ninguém além do meu tio Cláudio e da minha melhor amiga Júlia sabia o que eu estava preparando. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito prestes a dar o próximo passo. Para Pedro, eu era apenas a gorda inútil, que logo lhe daria acesso a milhões. Mal sabia ele que cada sorriso meu escondia um conhecimento que logo o destruiria completamente. E no dia do nosso casamento, diante de todos os nossos convidados, eu finalmente mostraria quem realmente era a pessoa inteligente naquela relação. O relógio marcava 5 horas da tarde quando conheci Pedro. Aquele encontro mudaria completamente o rumo da minha vida, mas não da forma que eu imaginava. Foi durante a Expo Negócios no centro do Rio de Janeiro, um evento para empreendedores que acontece todo ano. Eu estava representando a Oliveira Cosméticos, a empresa que herdei do meu pai e que, com muito esforço, consegui expandir além das fronteiras que ele jamais sonhou. Pedro se aproximou do nosso estande com aquele sorriso que mais tarde eu descobriria ser sua arma mais poderosa. Alto, cabelos escuros perfeitamente alinhados, terno impecável. Ele fingiu interesse nos nossos novos produtos, mas seus olhos não desgrudavam dos meus. Você deve ser a famosa Vanessa Oliveira, ele disse. Os corretores de imóveis comentam sobre a empresária que está revolucionando o mercado de cosméticos. Senti minhas bochechas corarem. Mesmo tendo conquistado respeito no mundo dos negócios, sempre fui insegura quando o assunto era minha aparência. Cresci ouvindo piadas sobre meu peso, apelidos cruéis na escola, e mesmo quando me tornei bem-sucedida, sempre havia aquele olhar de surpresa quando me apresentavam como a CEO da empresa, como se uma mulher acima do peso
não pudesse ser inteligente e competente. Pedro sabia exatamente quais botões apertar. Nosso primeiro encontro foi no restaurante mais elegante de Ipanema. Ele fez questão de dizer que reservou a melhor mesa para a mulher mais interessante que conheci nos últimos anos. Eu, que sempre tive relacionamentos frustrados, homens que pareciam envergonhados de serem vistos comigo em público, não podia acreditar que alguém como Pedro estivesse genuinamente interessado. Nossas primeiras semanas foram um conto de fadas. Ele me ligava várias vezes ao dia, enviava flores para o escritório, planejava fins de semana românticos em Paraty ou Búzios. Nunca conheci alguém como você, ele dizia, enquanto brincava com meus cabelos na varanda do hotel. O mar como testemunha do que eu acreditava ser amor verdadeiro. Quando me pediu em casamento, apenas 6 meses depois, não hesitei. Foi numa noite estrelada em Arraial do Cabo. Ele havia organizado um jantar privativo na praia, com um violinista tocando minhas músicas favoritas. Ajoelhou-se na areia e abriu uma caixinha de veludo com um anel de diamante que depois descobri ter sido comprado com o dinheiro de outra vítima. Vanessa Oliveira, você me faria o homem mais feliz do mundo aceitando ser minha esposa? As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu dizia sim. Naquele momento, eu realmente acreditei que tinha encontrado o meu final feliz, que todas as inseguranças e dores do passado finalmente tinham valido a pena, porque me levaram até ele. O que eu não sabia era que cada gesto romântico, cada declaração de amor, cada plano para o futuro era cuidadosamente calculado. Pedro havia pesquisado tudo sobre mim antes mesmo de se aproximar naquele evento. Sabia do meu histórico de insegurança, conhecia o valor da minha empresa. Tinha mapeado cada propriedade e investimento que eu possuía. Os primeiros sinais apareceram sutilmente. Pequenos comentários sobre meu corpo disfarçados de preocupação com minha saúde. Já pensou em experimentar essa nova dieta? Não por você, meu amor, mas pela sua saúde. Ou então, esse vestido talvez não seja o mais favorecedor para o seu tipo de corpo. Sempre seguidos por um: mas eu te amo exatamente como você é, que neutralizava qualquer desconforto que eu pudesse sentir. Depois vieram as perguntas sobre a empresa. De início pareciam ser apenas interesse genuíno pelo meu trabalho. Gradualmente, se transformaram em sugestões. Você não acha que deveria diversificar seus investimentos? Conheço um consultor financeiro excelente que poderia ajudar a reorganizar o patrimônio da empresa. Quando ficamos noivos, as sugestões se tornaram mais diretas. Pedro começou a falar sobre como seria mais prático se unificássemos nossas finanças após o casamento. Chegou a sugerir que eu transferisse parte das propriedades para o nome dele, para facilitar a gestão e por questões tributárias. Em uma dessas conversas, tivemos nossa primeira briga séria. Estávamos jantando no apartamento dele, um imóvel luxuoso em Copacabana que mais tarde descobri que ele nem sequer era o verdadeiro proprietário. Alugava apenas para impressionar as vítimas. Vanessa, já conversou com seu advogado sobre aquela transferência de bens que mencionei? Ele perguntou casualmente, enquanto servia mais vinho. Ainda não tive tempo, Pedro. E, sinceramente, acho que devemos esperar um pouco mais. Essas coisas não devem ser decididas com pressa. Seu rosto mudou por um segundo. Um lampejo de irritação que logo foi mascarado, mas que registrei mentalmente. Claro, amor. Só estou pensando no nosso futuro juntos, na nossa família. Ele sabia tocar exatamente nas minhas vulnerabilidades. A menção de família sempre me emocionava. Aos 38 anos, o sonho de ter filhos parecia cada vez mais distante. E Pedro sabia usar isso a seu favor. Na manhã seguinte, ele apareceu com um buquê enorme de rosas vermelhas e um pedido de desculpas elaborado. Fui insensível ontem à noite. Você está certa. Não devemos apressar essas decisões. Confio totalmente em você. Faltavam apenas 3 semanas para o casamento quando descobri a verdade. Cheguei em casa mais cedo naquela terça-feira, carregando sacolas com ingredientes para preparar a massa que Pedro tanto gostava. Era a minha forma de fazer as pazes após outra pequena discussão sobre finanças. O que ouvi mudou tudo. Pedro e sua mãe, Dona Carmen, na varanda, discutindo friamente como me explorariam financeiramente. Não me importo com essa gorda inútil. Só quero conseguir o dinheiro dela. As palavras dele rasgaram minha alma. Não era apenas a traição de confiança,
ou o golpe financeiro que estavam planejando. Era a crueldade, o desprezo, a forma como ele realmente me via, como um objeto, um meio para atingir seus fins, como alguém cuja humanidade não importava. Aquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Senti vergonha, raiva, humilhação. Pensei em todas as vezes que me olhei no espelho e odiei o que via, em todos os momentos em que me senti indigna de amor verdadeiro. Pedro havia encontrado todas essas inseguranças e as explorado meticulosamente. Mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, mas ao lado dela crescia uma determinação feroz. Se Pedro queria guerra, eu mostraria a ele o que significa enfrentar uma mulher que não tem mais nada a perder. Meu tio Cláudio foi o primeiro a saber. Filho do irmão do meu pai, ele sempre foi como um segundo pai para mim, especialmente após a morte do meu verdadeiro pai. Advogado respeitado, com conexões em todas as esferas do poder no Rio de Janeiro, ele ouviu meu relato sem interrupções, seu rosto endurecendo a cada novo detalhe. Ele subestimou você, Vanessa. E esse será o maior erro da vida dele. Nos dias seguintes, montamos uma equipe. Além do meu tio, chamei Júlia, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade, a única pessoa que sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Contratamos a agência Falcão, conhecida por seus detetives discretos e eficientes. Quero saber tudo sobre Pedro Almeida, instruiu o Sr. Falcão, um senhor de cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Cada centavo que ele deve, cada mentira que contou, cada relacionamento anterior. Não economize recursos. Enquanto os detetives faziam seu trabalho, eu mantinha minha fachada. Continuava sendo a noiva apaixonada e ansiosa pelo grande dia. Discutia detalhes do buffet com Pedro, visitava a igreja para acertar os últimos ajustes da decoração, enviava os convites finais. Cada sorriso falso era um exercício de autocontrole, cada beijo uma atuação digna de Oscar. Em 2 semanas, os resultados começaram a chegar e eram muito piores do que eu imaginava. Pedro não era um golpista amador oportunista, era um predador experiente e calculista. Mariana Duarte, 42 anos, empresária do ramo têxtil em São Paulo. Perdeu 800 mil em um investimento conjunto com Pedro, que desapareceu logo depois. Fernanda Campos, 35 anos, herdeira de uma rede de farmácias em Belo Horizonte. Transferiu 2 propriedades para o nome dele antes de descobrir que ele mantinha um relacionamento paralelo. Luciana Mendes, 45 anos, viúva de um industrial em Porto Alegre. Talvez a história mais trágica. Após perder 8,2 milhões para Pedro, tentou suicídio e ainda estava em tratamento psiquiátrico. E havia outras. Cada pasta que o Sr. Falcão me entregava continha uma nova história de destruição. Pedro era metódico. Sempre escolhia mulheres com perfis semelhantes, bem-sucedidas financeiramente, inseguras quanto à aparência, geralmente com histórico de relacionamentos fracassados. Criava uma persona específica para cada vítima, estudava seus gostos, seus sonhos, suas vulnerabilidades. Ele não age sozinho, explicou o detetive, mostrando-me fotos de Dona Carmen com diferentes aparências ao longo dos anos. A mãe é cúmplice em tudo. Em alguns casos, ela chegava a se infiltrar na vida das vítimas como figura maternal, ganhando ainda mais confiança. Uma das descobertas mais chocantes foi sobre Helena Costa, 39 anos, executiva de marketing em Curitiba. Não apenas Pedro a havia roubado, ela estava grávida dele quando ele desapareceu. A criança, um menino, agora tinha 2 anos e nunca conheceu o pai. Ele sequer registrou a criança, informou o Sr. Falcão. Abandonou Helena assim que ela contou sobre a gravidez. Cada nova informação alimentava minha determinação. Isso não era mais apenas sobre mim, era sobre todas essas mulheres. Era sobre impedir que Pedro e Dona Carmen continuassem destruindo vidas. Entramos com processos sigilosos na justiça, usando as evidências coletadas. Conseguimos mandados de busca e apreensão para os documentos financeiros de Pedro. Descobrimos contas em paraísos fiscais, esquemas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal em grande escala. Ele não era apenas um golpista romântico, era um criminoso sofisticado.
Temos o suficiente para mandá-lo para a cadeia por pelo menos 15 anos, disse meu tio Cláudio, analisando os documentos. Mas você tem certeza que quer fazer do jeito que planejamos? Poderíamos simplesmente entregar tudo isso à polícia agora. Olhei para as fotos das vítimas espalhadas sobre a mesa. Mulheres como eu, que tiveram a coragem de acreditar no amor novamente, apenas para serem brutalmente traídas. Tenho certeza. Quero que ele sinta o que nós sentimos. A humilhação pública, o desespero, a impotência. Quero que ele nunca mais consiga enganar ninguém. Começamos a contatar as vítimas anteriores de Pedro. Foi mais difícil do que imaginei. Muitas não queriam reviver o trauma, temiam a exposição pública ou simplesmente queriam seguir em frente. Mas quando expliquei meu plano, quando compartilhei minha própria história e mostrei as evidências que tínhamos contra ele, 5 delas concordaram em participar. O encontro com Helena e seu filho pequeno foi particularmente emocionante. Ela havia reconstruído sua vida, estava seguindo em frente, mas as cicatrizes emocionais ainda eram visíveis. Ele dizia que eu era o amor da vida dele, contou, enquanto o menino brincava inocentemente com um carrinho no tapete do meu escritório. Falava em construir uma família, em envelhecermos juntos. Quando contei sobre a gravidez, vi algo mudar em seus olhos. No dia seguinte, ele havia desaparecido. Levou tudo o que pôde e me deixou com dívidas que ainda estou pagando. Ele vai pagar por isso, prometi, segurando suas mãos. Por você, pelo seu filho, por todas nós. Há 3 dias do casamento tudo estava pronto. Os detetives haviam instalado equipamentos de áudio e vídeo na igreja, com a permissão discreta do padre, que ficou horrorizado ao saber da história. Os oficiais da Polícia Federal e da Receita Federal estavam a postos, apenas esperando meu sinal. As 5 mulheres haviam chegado ao Rio e estavam hospedadas em locais separados para evitar qualquer chance de Pedro descobrir. Na véspera do casamento, tive meu último jantar com ele como noiva apaixonada. Fomos ao restaurante Sabor do Mar, em Ipanema, um dos mais caros e exclusivos da cidade. Pedro estava radiante, já se sentindo vitorioso. Amanhã será o dia mais feliz das nossas vidas, ele disse, erguendo a taça de champanhe em um brinde. Forcei o sorriso mais convincente que pude. Sim, será um dia inesquecível. Naquela noite não consegui dormir. Repassei mentalmente cada detalhe do plano, cada possível complicação, cada reação que Pedro poderia ter. A ansiedade não era pelo medo de que algo desse errado, era pela antecipação de finalmente fazer justiça. Quando os méus no sol nasceu na manhã do que deveria ser meu casamento, olhei-me no espelho enquanto a maquiadora trabalhava em meu rosto. Pensei em todas as vezes que me senti inferior por causa do meu corpo, em todos os comentários maldosos que internalizei ao longo dos anos. Pensei em como Pedro havia usado essas inseguranças contra mim, como ele realmente me via. Uma gorda inútil, cujo único valor estava no dinheiro que eu possuía. Hoje tudo muda, sussurrei para meu reflexo. Não era apenas o fim de Pedro, era o início de uma nova Vanessa. Uma mulher que nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir-se menos por causa de sua aparência ou usasse suas vulnerabilidades como armas. O vestido de noiva, desenhado por um dos mais renomados estilistas brasileiros, era um sonho em tons de marfim, delicado, elegante, destacando minhas curvas de forma graciosa. Quando terminei de me arrumar, Júlia, minha madrinha e confidente, não conseguiu conter as lágrimas. Você está absolutamente deslumbrante, ela disse, ajustando meu véu. Ele não merece nem olhar para você, mas vai olhar. Respondi com um sorriso determinado. Será a última coisa que ele verá antes de sua vida desmoronar. A limusine branca me esperava na porta. Dentro dela, além do motorista, estava meu tio Cláudio, elegante em seu terno escuro, a postura ereta demonstrando a seriedade do momento. Está pronta? Ele perguntou, segurando minha mão. Respirei fundo, visualizando o rosto de cada mulher que Pedro havia destruído, lembrando das palavras cruéis que ele havia dito sobre mim, mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida. Enquanto o carro deslizava pelas ruas do Rio em direção à igreja Nossa Senhora da Glória, eu sabia que em poucas horas
o nome de Pedro Almeida seria sinônimo de fraude e humilhação em todo o Brasil. E eu, a gorda inútil, que ele tanto desprezava, seria responsável por sua queda. A igreja Nossa Senhora da Glória estava mais linda do que jamais tinha visto. As escadarias que levavam à entrada principal estavam decoradas com orquídeas brancas e folhagens verdes, criando um caminho etéreo para os convidados. Dentro, centenas de velas pendiam do teto em arranjos delicados, criando uma atmosfera de sonho. Os bancos de madeira escura haviam sido enfeitados com laços de cetim e pequenos buquês de flores brancas. O altar, coberto por um tapete vermelho, resplandecia sob a luz que entrava pelos vitrais coloridos. Era exatamente como eu havia sonhado, perfeito para um casamento de conto de fadas, ou para o espetáculo de exposição que eu havia planejado. A limusine parou diante da igreja. Pelas janelas escurecidas, pude ver os convidados chegando. Homens em trajes elegantes, mulheres em vestidos sofisticados. A nata da sociedade carioca, empresários influentes, políticos, celebridades, todos queriam estar presentes no casamento da herdeira da Oliveira Cosméticos. Mal sabiam que estavam prestes a testemunhar algo muito diferente de uma união matrimonial. Estão todos posicionados, disse meu tio Cláudio, desligando o celular após receber a confirmação final. Os agentes da Polícia Federal estão à paisana entre os convidados. As 5 mulheres estão em uma sala nos fundos da igreja com escolta. Os técnicos confirmaram que os telões estão funcionando perfeitamente e os microfones também. É hora. Respirei fundo. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa de emoções. Raiva, mágoa, determinação, ansiedade. Mas naquele momento, senti uma estranha calma. A calma que precede a tempestade. Vamos acabar com ele, respondi, ajustando meu véu uma última vez. Quando as portas da limusine se abriram, fui recebida por flashes de fotógrafos contratados. Sorri para as câmeras, sabendo que aquelas fotos circulariam mais tarde em contextos muito diferentes do que um simples álbum de casamento. Meu tio Cláudio ofereceu o braço e comecei a subir os degraus da igreja. Cada passo me aproximava não do homem que eu um dia pensei amar, mas da minha própria libertação. Na entrada da igreja, encontrei Júlia, minha madrinha, acompanhada das outras damas de honra, todas amigas que há anos me apoiavam. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e determinação. Elas sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele está lá dentro, andando de um lado para outro como um predador ansioso, sussurrou Júlia. Mal posso esperar para ver o rosto dele quando tudo começar. Os músicos começaram a tocar a marcha nupcial. As portas principais da igreja se abriram completamente. Todos os convidados se levantaram e se viraram para me ver. No fim do corredor, próximo ao altar, Pedro estava de pé, impecável em seu terno escuro, aquele sorriso falso estampado no rosto. O mesmo sorriso que havia enganado tantas mulheres antes de mim. Começamos a caminhar lentamente. Meu tio apertou levemente meu braço, um gesto silencioso de apoio. Mantive minha expressão serena, olhos fixos em Pedro, que provavelmente interpretou meu olhar intenso como amor, quando na verdade era o olhar de uma caçadora mirando sua presa. Metade do caminho percorrido, comecei a notar rostos conhecidos entre os convidados. O delegado da Polícia Federal que havia nos ajudado, discretamente posicionado próximo a uma coluna. O auditor da Receita Federal, sentado ao lado de sua esposa. O promotor de justiça, estrategicamente colocado perto da saída lateral. Todos à paisana, todos aguardando meu sinal. Ao chegar ao altar, Pedro estendeu a mão para mim. Hesitei por um segundo. A última coisa que queria era tocá-lo novamente, mas fazia parte do plano. Aceitei sua mão, sentindo repulsa ao contato de sua pele contra a minha. Você está linda, ele sussurrou, com aquela voz melosa que agora me causava náuseas. O padre começou a cerimônia. Falou sobre amor, fidelidade, respeito mútuo. Palavras que soavam como uma piada cruel, considerando a realidade da situação. Deixei que continuasse por alguns minutos, observando Pedro balançar a cabeça em concordância hipócrita com cada menção de compromisso e honestidade.
Quando o padre finalmente perguntou se alguém conhecia algum impedimento para aquela união, chegou o meu momento. Levantei a mão, surpreendendo a todos, inclusive o padre, que não estava ciente do plano completo. Eu tenho algo a dizer, anunciei, minha voz clara e firme, amplificada pelo microfone que havíamos instalado discretamente no meu buquê. O burburinho instantâneo que percorreu a igreja foi como uma onda. Pedro franziu o senho, confuso, mas ainda mantendo o sorriso, provavelmente pensando que eu faria alguma declaração romântica. Antes de prosseguirmos, gostaria de fazer um anúncio especial. Fiz um sinal para Júlia, que imediatamente apertou um pequeno controle remoto em sua bolsa. As luzes da igreja diminuíram levemente e 2 grandes telões desceram simultaneamente das laterais do altar, causando exclamações de surpresa entre os convidados. Pedro, você lembra deste dia? Perguntei, olhando diretamente para ele, cujo sorriso começava a vacilar. No telão da direita apareceu o vídeo de Pedro e sua mãe na varanda do nosso apartamento, gravado por câmeras instaladas após eu ter ouvido a conversa fatídica. A qualidade era impressionante. Cada palavra, cada expressão facial perfeitamente capturada. Não me importo com essa gorda inútil. Só quero conseguir o dinheiro dela. A voz de Pedro ecoou pela igreja, amplificada pelos alto-falantes estrategicamente posicionados. Houve um suspiro coletivo de choque. Pedro empalideceu instantaneamente, seus olhos arregalados em pânico. Vanessa, o que é isso? Isso é montagem. Não sou eu. Alguém está tentando nos prejudicar. Ele balbuciou, tentando agarrar meu braço. Dei um passo para trás, afastando-me de seu toque. Não me toque, disse minha voz gélida. Nunca mais. No telão da esquerda começaram a aparecer documentos. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas, contratos fraudulentos, e-mails incriminadores trocados entre Pedro e sua mãe, planejando meticulosamente como me enganariam após o casamento. Senhoras e senhores, continuei, dirigindo-me aos convidados atônitos. Eu os convidei hoje não para testemunhar um casamento, mas para expor a verdade sobre o homem que está diante de vocês. Pedro Almeida não é o corretor de imóveis bem-sucedido e apaixonado que todos pensam conhecer. Ele é um golpista, um predador que se especializa em enganar mulheres para roubar seu dinheiro. Pedro tentou avançar em minha direção, mas 2 homens que estavam nos primeiros bancos, seguranças que havíamos contratado, rapidamente se posicionaram entre nós. Isso é loucura! Ela está tendo um colapso nervoso! Ele gritou, olhando desesperadamente para os convidados buscando apoio. E ele não age sozinho, continuei ignorando seus protestos. Dona Carmen, sua mãe, que está sentada ali na primeira fila fingindo ser uma futura sogra amorosa, é sua cúmplice em cada golpe. As câmeras que havíamos instalado na igreja focaram em Dona Carmen, cuja expressão de horror foi projetada nos telões. Ela se levantou, pronta para fugir, mas foi imediatamente abordada por 2 agentes femininas da Polícia Federal que estavam posicionadas estrategicamente próximas a ela. Mas Pedro cometeu um erro crucial, prossegui, minha confiança crescendo a cada palavra. Ele me subestimou, achou que eu era apenas mais uma gorda inútil que poderia manipular com falsas declarações de amor. O que ele não sabia é que eu já tinha descoberto tudo semanas antes do casamento. No telão, começaram a aparecer fotos das outras vítimas de Pedro, acompanhadas por documentos que comprovavam suas fraudes anteriores. Os convidados observavam em silêncio chocado, alguns cobrindo a boca com as mãos, outros balançando a cabeça em descrença. E Pedro, tenho mais algumas pessoas que gostaria que você conhecesse, anunciei, fazendo outro sinal. As portas laterais da igreja se abriram e 5 mulheres entraram, caminhando lentamente em direção ao altar. Cada rosto era como um fantasma do passado para Pedro, cujo semblante agora expressava puro terror. Mariana Duarte, de São Paulo, Fernanda Campos, de Belo Horizonte, Luciana Mendes, de Porto Alegre, Helena Costa, de Curitiba, e Ana Luísa Ferreira, de Salvador. Todas compartilham algo em comum. Todas foram enganadas, roubadas e abandonadas por você. As mulheres se posicionaram ao meu lado, formando uma linha de força e solidariedade. Helena trazia em seus braços o filho pequeno, a criança que Pedro nunca reconheceu, nunca quis conhecer. Este é Miguel,
disse Helena, avançando um passo com o menino. Seu filho, que você abandonou antes mesmo de nascer. Pedro parecia estar prestes a desmaiar. Seu rosto alternava entre branco como papel e vermelho de fúria. Tentou correr em direção à saída lateral, mas foi rapidamente interceptado por 2 agentes da Polícia Federal. Pedro Almeida, anunciou o delegado, aproximando-se com as algemas em mãos. Você está preso pelos crimes de estelionato, fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e abandono de incapaz. Simultaneamente, Dona Carmen também era algemada, gritando e tentando resistir inutilmente. A cena era surreal. A mãe e o filho, que haviam planejado roubar minha dignidade e meu patrimônio, agora perdiam a própria liberdade diante de toda a alta sociedade carioca. Os convidados que desejarem prestar depoimento sobre o que viram hoje, por favor, permaneçam após a saída dos acusados, instruiu o delegado. Seus testemunhos serão valiosos para o processo. Enquanto Pedro era levado para fora da igreja, ele se virou uma última vez, seus olhos encontrando os meus. Não havia mais arrogância neles, apenas desespero e a compreensão tardia de que havia escolhido a vítima errada. Isso não acaba aqui, gritou, enquanto os policiais o empurravam em direção à saída. Você vai se arrepender, eu tenho conexões. Dei alguns passos em sua direção, sentindo uma força que nunca havia experimentado antes. Suas conexões estão todas aqui, testemunhando sua humilhação. Sua reputação acabou, seu jogo acabou. A única coisa que você vai conseguir nos próximos anos é uma cela na penitenciária de Bangu. Quando as portas se fecharam atrás de Pedro e sua mãe, um silêncio pesado tomou conta da igreja. Virei-me para os convidados, muitos dos quais pareciam em estado de choque. Percebi que era hora de transformar aquele momento de exposição em algo maior. Peço desculpas a todos que vieram hoje esperando celebrar um casamento. Comecei, minha voz mais suave agora. Mas o que testemunharam é algo muito mais importante. A exposição de um sistema de predação que se alimenta da vulnerabilidade emocional das pessoas. Fiz um gesto em direção às 5 mulheres ao meu lado. Estas mulheres tiveram a coragem de vir aqui hoje, de enfrentar publicamente o homem que as enganou e roubou. Não apenas seu dinheiro, mas sua confiança e autoestima. E há muitas outras como nós. Helena deu um passo à frente, ainda segurando seu filho. Quando Pedro me abandonou, grávida e endividada, pensei que minha vida havia acabado. Me culpei por ter sido ingênua, por ter confiado tão facilmente. Demorei 2 anos para reunir coragem de falar sobre isso abertamente. Eu tentei suicídio, revelou Luciana, sua voz trêmula, mas determinada. Perdi tudo, minhas economias, minha casa, minha dignidade. Achei que nunca me recuperaria. Uma a uma, as mulheres compartilharam brevemente suas histórias. Cada relato ecoava partes da minha própria experiência. A manipulação sutil, o isolamento gradual de amigos e familiares, as promessas grandiosas seguidas por pedidos cada vez maiores de dinheiro ou bens. Hoje, continuei, não é apenas o fim da carreira criminosa de Pedro Almeida, é o início de algo novo. Fiz uma pausa, olhando para os rostos atentos na igreja. Estou anunciando oficialmente a criação da Fundação Oliveira contra Golpistas, uma organização sem fins lucrativos dedicada a identificar, expor e processar criminosos como Pedro e a ajudar suas vítimas a reconstruírem suas vidas. Um murmúrio de aprovação correu pela igreja. Vi vários convidados acenando positivamente, alguns até aplaudindo. Esta fundação será financiada inicialmente com parte dos lucros da Oliveira Cosméticos e será administrada por uma equipe que inclui advogados, psicólogos e especialistas em crimes financeiros. Nossas portas estarão abertas para qualquer pessoa que tenha sido vítima de golpes emocionais e financeiros. Júlia se aproximou com uma pasta que abri para revelar documentos oficiais. Os papéis de constituição da fundação já foram registrados. Temos uma sede no centro do Rio e filiais sendo preparadas em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E este é apenas o começo. Olhei para as 5 mulheres ao meu lado, que agora sorriam através das lágrimas. O que nos uniu foi a dor de termos sido enganadas pelo mesmo homem.
Mas o que nos mantém unidas é a determinação de transformar essa experiência em algo positivo, algo que possa ajudar outras pessoas. Mariana, a empresária de São Paulo, deu um passo à frente. Quando Vanessa me contatou pela primeira vez, não queria reviver aquele pesadelo, mas então percebi que ficar em silêncio só permitiria que Pedro continuasse fazendo outras vítimas. Hoje, sinto que recuperei não apenas minha voz, mas meu poder. Naquele momento, notei vários convidados se levantando e se aproximando do altar. Mulheres e homens, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de determinação. Eu também fui vítima de um golpe semelhante, disse uma senhora elegante que reconheci como uma importante joalheira da cidade. Nunca tive coragem de denunciar publicamente, mas vendo a coragem de vocês hoje, isso muda tudo. Minha irmã perdeu tudo para um homem assim, revelou um senhor de cabelos grisalhos. Quero ajudar essa fundação de todas as formas possíveis. Um a um, mais convidados se manifestaram, compartilhando histórias ou oferecendo apoio. O que havia começado como uma exposição de um golpista específico estava se transformando em um movimento maior, uma rede de solidariedade que transcendia aquela igreja, aquele momento. A cerimônia de hoje acabou, anunciei, mas convido todos a se juntarem a nós no Buffet Sonhos Dourados, não para uma festa de casamento, mas para o lançamento oficial da Fundação Oliveira contra Golpistas. Lá, poderemos discutir formas de colaboração e compartilhar mais informações sobre nossos projetos. Enquanto as pessoas começavam a se movimentar, algumas se aproximando para abraçar as mulheres ou oferecer palavras de apoio, outras se dirigindo para as saídas em direção ao local do evento, senti uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Pedro havia me chamado de gorda inútil. Tinha visto em mim apenas uma fonte de dinheiro, uma vítima fácil devido às minhas inseguranças sobre meu corpo. Mas naquele dia, diante de centenas de testemunhas, provei que meu valor não estava na minha aparência ou na minha conta bancária, mas na minha inteligência, determinação e capacidade de transformar uma traição pessoal em um movimento de mudança social. Saí da igreja não como uma noiva abandonada, mas como uma mulher empoderada, seguida por um grupo crescente de pessoas que compartilhavam minha visão de justiça e solidariedade. O sol brilhava intensamente lá fora, como se a própria natureza celebrasse este novo começo. Enquanto entrava na limusine que agora me levaria não para uma lua de mel, mas para o lançamento de um projeto transformador, olhei uma última vez para a igreja. O local que Pedro imaginava ser o cenário de seu maior golpe havia se tornado o palco de sua maior derrota. E para mim, o começo de uma jornada que eu nunca havia imaginado, mas que agora abraçava com todo o meu coração. A limusine deslizava suavemente pelas ruas do Rio de Janeiro, afastando-se da igreja Nossa Senhora da Glória, em direção ao Buffet Sonhos Dourados. Pelo vidro escurecido, observei o mar de Copacabana brilhando sob o sol da tarde, refletindo meu estado de espírito, uma mistura de exaustão emocional e uma nova claridade que eu nunca havia experimentado antes. "Você está bem?" perguntou Júlia, sentada ao meu lado, sua mão gentilmente apertando a minha. "Melhor do que estive em muito tempo", respondi honestamente. É como se um peso enorme tivesse sido retirado do meu peito. Não só o peso de Pedro, mas o peso de todas as inseguranças que carreguei por anos. Helena, sentada à minha frente com o pequeno Miguel adormecido em seu colo, sorriu compreensivamente. "Sei exatamente o que você quer dizer. Quando finalmente confrontei a verdade sobre Pedro, foi como renascer. O motorista anunciou que chegaríamos ao buffet em 10 minutos. Aproveitei esse momento para observar as 5 mulheres que dividiam a limusine comigo. Mulheres que até algumas semanas atrás eram completas estranhas, unidas apenas pela terrível experiência de terem sido enganadas pelo mesmo homem. Agora parecia que nos conhecíamos há anos. O trauma compartilhado havia criado um vínculo quase instantâneo entre nós. "Vocês acham que ele vai conseguir se safar?" perguntou Fernanda, a mais jovem do grupo, ainda visivelmente abalada pela confrontação na igreja. "Ele sempre foi tão escorregadio." Meu tio Cláudio, que havia acompanhado tudo de perto como nosso advogado,
Balançou a cabeça com firmeza. Não desta vez. As provas são esmagadoras. Temos documentos, gravações, testemunhas, vítimas dispostas a depor, sem falar que a prisão foi feita em flagrante, com centenas de testemunhas. Ele vai passar muitos anos atrás das grades. Quando a limusine finalmente parou em frente ao buffet de Sonhos Dourados, fiquei impressionada com a transformação que havia ocorrido. Em apenas algumas horas, minha equipe havia reconfigurado completamente o espaço. Onde deveriam estar decorações românticas de casamento, agora havia banners com o logo recém-criado da Fundação Oliveira contra Golpistas. Uma mão estendida em sinal de ajuda, sobreposta a um escudo. Sua equipe é incrível, comentou Mariana, enquanto descíamos da limusine. Eles não sabiam os detalhes, apenas que haveria uma grande mudança de planos, expliquei. Precisei confiar em pessoas-chave, e elas entregaram além das expectativas. Na entrada do salão, fomos recebidas por Roberto, o gerente do buffet, que havia se tornado meu confidente nos preparativos finais. Está tudo pronto, dona Vanessa, ele disse com um sorriso cúmplice. Os convidados já estão começando a chegar. A imprensa está controlada conforme suas instruções. Apenas os veículos selecionados foram permitidos e estão na área designada. Agradeci a Roberto e entrei no salão principal, ainda usando meu vestido de noiva. Havíamos decidido que eu não trocaria de roupa. O simbolismo de usar o vestido que deveria celebrar minha união com Pedro, agora representando minha libertação dele, era poderoso demais para ser descartado. O salão estava elegantemente decorado em tons de azul profundo e prata, muito diferente do esquema de cores romântico que havia sido planejado originalmente. Nas paredes, telões exibiam informações sobre golpes emocionais e financeiros, estatísticas alarmantes sobre esse tipo de crime e depoimentos anônimos de vítimas. Em uma área especial, uma exposição fotográfica mostrava rostos de pessoas afetadas por golpes semelhantes, não apenas mulheres, mas também homens, idosos, jovens. Cada fotografia era acompanhada por uma breve história, um lembrete poderoso de que a vulnerabilidade emocional pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou status social. Isso ficou incrível, murmurou Luciana ao meu lado, seus olhos percorrendo a exposição. Nunca imaginei que transformaríamos algo tão doloroso em isso. Os convidados começaram a chegar em grande número. Muitos ainda pareciam atordoados pelos eventos na igreja, conversando em pequenos grupos, tentando processar o que haviam testemunhado. Outros já demonstravam entusiasmo, aproximando-se para oferecer apoio ou pedir mais informações sobre a fundação. Notei com surpresa que várias figuras importantes que não haviam sido convidadas para o casamento estavam agora presentes. Jornalistas renomados, advogados especializados em direitos das mulheres, representantes de ONGs de proteção a vítimas de violência. Minha equipe havia feito um trabalho impressionante em espalhar a notícia nos círculos certos durante as poucas horas desde o confronto na igreja. Vanessa! Uma voz familiar me chamou. Virei-me para encontrar Carolina Mendes, uma importante repórter investigativa, conhecida por seu trabalho, expondo esquemas de corrupção. Podemos conversar um momento? Concordei. E ela me conduziu para um canto mais tranquilo do salão. O que aconteceu hoje é extraordinário, ela disse sem rodeios. Venho investigando golpistas românticos há mais de um ano, mas nunca vi alguém confrontá-los tão publicamente como você fez. Não foi uma decisão fácil, admiti. Por semanas debati internamente se deveria simplesmente cancelar o casamento e denunciá-lo discretamente às autoridades. O que te fez mudar de ideia? Refleti por um momento antes de responder. Quando descobri que não era a primeira vítima de Pedro, percebi que o problema era muito maior do que minha história pessoal. Esses criminosos prosperam na vergonha e no silêncio de suas vítimas. Precisávamos quebrar esse ciclo de forma contundente. Carolina assentiu, fazendo anotações rápidas. E a fundação? Como surgiu essa ideia? Organicamente, na verdade. Quando comecei a contatar as outras vítimas, percebi que todas nós tínhamos sentido a mesma impotência, a mesma falta de recursos específicos para esse tipo de crime. Existem organizações que ajudam vítimas de violência física, de abuso sexual, de fraudes financeiras convencionais,
mas quase nada focado especificamente nessa interseção entre manipulação emocional e exploração financeira. Nossa conversa foi interrompida pela chegada da delegada Marta Soares, que havia coordenado a operação policial. Ela se aproximou com um sorriso discreto, estendendo a mão para me cumprimentar formalmente. Senhorita Oliveira, vim pessoalmente informar que tanto Pedro quanto Dona Carmen já foram processados e estão detidos no presídio de Bangu. A juíza de plantão negou o pedido de habeas corpus, citando o risco de fuga e a gravidade dos crimes. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Parte de mim ainda temia que, de alguma forma, Pedro conseguiria escapar mais uma vez, usando seus contatos ou seu charme manipulador. Obrigada, delegada, não apenas pelo seu trabalho hoje, mas por ter acreditado em nós desde o início. Ela inclinou levemente a cabeça em reconhecimento. Infelizmente, vemos casos como o seu com frequência alarmante. A diferença é que a maioria das vítimas não tem os recursos ou a coragem que você demonstrou para lutar de volta. É exatamente por isso que estamos criando esta fundação, respondi. Para dar voz e recursos àqueles que não têm. À medida que a tarde avançava, o salão ficava cada vez mais cheio. Em determinado momento, Júlia sinalizou que era hora de fazer o anúncio oficial. Subi ao pequeno palco montado em um dos extremos do salão, acompanhada pelas 5 mulheres que haviam se tornado não apenas aliadas, mas amigas. Um microfone foi colocado diante de mim e as conversas gradualmente cessaram, enquanto todos os olhares se voltavam em nossa direção. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer por estarem aqui, especialmente considerando as circunstâncias incomuns deste evento. Fiz uma pausa, deixando que uma onda de risos nervosos percorresse a audiência. Como vocês testemunharam hoje, o que deveria ser meu casamento tornou-se algo completamente diferente. A exposição de um golpista que fez vítimas por todo o Brasil. Indiquei as mulheres ao meu lado. Estas mulheres corajosas são apenas algumas das vítimas de Pedro Almeida. Cada uma tem sua própria história de manipulação, traição e perda. Mas hoje, não estamos aqui para nos concentrar na dor que compartilhamos, e sim na força que encontramos juntas. Parei por um momento para tomar um gole de água, observando os rostos atentos que me encaravam. Entre a multidão, reconheci figuras importantes do mundo empresarial, da mídia, da política. Pessoas cujo apoio seria invaluável para a nossa causa. A Fundação Oliveira contra Golpistas nasce hoje com 3 objetivos principais. Primeiro, oferecer suporte legal, psicológico e financeiro às vítimas de golpes emocionais. Segundo, educar o público sobre como identificar e se proteger de manipuladores. E terceiro, trabalhar com autoridades para garantir que esses criminosos sejam devidamente processados e punidos. Um burburinho de aprovação percorreu o salão. Nos telões ao redor, começaram a ser exibidos gráficos e estatísticas que nossa equipe havia compilado nas últimas semanas. O número alarmante de casos reportados anualmente, os valores estimados roubados através desses esquemas, o perfil dos criminosos mais comuns. Muitos perguntarão por que escolhi expor Pedro desta maneira tão pública, continuei. A resposta é simples. A vergonha nunca deveria ser das vítimas. Por tempo demais, pessoas que passam por situações como a nossa se escondem humilhadas, culpando-se por terem caído em um golpe, enquanto os verdadeiros criminosos seguem impunes, livres para encontrar novas vítimas. Helena deu um passo à frente, segurando Miguel em seus braços. Quando Pedro me abandonou grávida, pensei que nunca mais confiaria em ninguém. O maior dano não foi financeiro. Foi a destruição da minha capacidade de acreditar nas pessoas, de acreditar em mim mesma. Perdi mais de R$1 milhão para ele, acrescentou Mariana. Mas o que me mantinha acordada à noite não era o dinheiro perdido, era pensar em como fui facilmente manipulada, como não percebi os sinais que, olhando para trás, pareciam tão óbvios. Uma a uma, cada mulher compartilhou brevemente sua experiência, criando uma narrativa poderosa de vulnerabilidade e resiliência. Quando todas terminaram, retomei o microfone. A partir de hoje, a Fundação está oficialmente em funcionamento. Já temos uma sede no centro do Rio, com equipe especializada pronta para receber denúncias e oferecer apoio. Nos próximos meses,
Abriremos filiais em outras capitais. Nosso site está no ar, com recursos educacionais e um canal seguro para contato. Apontei para um QR Code exibido nos telões. Escaneando este código, vocês serão direcionados para nosso portal, onde poderão conhecer mais sobre nosso trabalho e, se desejarem, contribuir para a nossa causa. As pessoas imediatamente começaram a sacar seus celulares, escaneando o código com entusiasmo. Sorri ao ver a resposta positiva. Inicialmente, a fundação será financiada com recursos da Oliveira Cosméticos, mas nosso objetivo é nos tornarmos uma organização autossustentável, através de doações e parcerias estratégicas. Já temos o apoio de importantes escritórios de advocacia, clínicas psicológicas e veículos de mídia. Fiz uma pausa, olhando diretamente para a câmera que transmitia o evento para as redes sociais. E para aqueles que estão assistindo de casa, que talvez estejam passando por situação semelhante, você não está sozinho, não é sua culpa. E agora, há um lugar para onde você pode se voltar em busca de ajuda. Quando desci do palco, fui imediatamente cercada por pessoas querendo conversar, oferecer apoio, compartilhar histórias. Entre elas, reconheci Renata Campos, uma influente empresária do setor de tecnologia. Vanessa, o que você fez hoje foi extraordinário, ela disse, segurando minhas mãos com firmeza. Eu gostaria de propor uma parceria. Minha empresa pode desenvolver um aplicativo para a fundação, algo que permita às pessoas verificarem o histórico de potenciais parceiros, denunciarem comportamentos suspeitos, acessarem recursos educacionais. Isso seria incrível, respondi, genuinamente entusiasmada com a ideia. Precisamos usar a tecnologia a nosso favor nessa luta. As horas seguintes passaram em um turbilhão de conversas, entrevistas rápidas, trocas de cartões e promessas de reuniões futuras. O evento, que havia sido planejado como uma recepção de casamento, tornara-se um produtivo networking para uma causa social emergente. Em determinado momento, encontrei um momento de tranquilidade próximo à sacada que dava vista para o mar. Estava exausta, mas de uma forma que nunca havia experimentado antes. Não era o cansaço da tristeza ou da derrota, mas a exaustão satisfeita de quem lutou uma batalha difícil e saiu vitoriosa. Júlia me encontrou ali, trazendo uma taça de água com gás. Ela sabia que eu não estava com humor para champanhe, apesar da ocasião. Como você está se sentindo de verdade? Ela perguntou, apoiando-se na sacada ao meu lado. Refleti por um momento antes de responder. Sabe, quando ouvi Pedro me chamando de gorda inútil, algo quebrou dentro de mim, não apenas pela traição, mas porque em algum nível aquelas palavras tocaram em todas as inseguranças que carreguei comigo a vida inteira. Olhei para o horizonte, onde o sol começava sua descida em direção ao mar. Mas agora, olhando para tudo o que conseguimos realizar hoje, percebo que aquele momento terrível foi, na verdade, libertador, porque ele mostrou exatamente quem Pedro era. Não um homem que me amava apesar do meu corpo, como eu ingenuamente acreditava, mas alguém que viu em minhas inseguranças uma oportunidade de exploração. Júlia assentiu, seus olhos brilhando com compreensão. E agora? Agora, sorri, sentindo uma certeza que nunca havia experimentado antes. Agora sei que meu valor nunca esteve no que Pedro ou qualquer outra pessoa pensa sobre minha aparência. Está no que sou capaz de fazer, na diferença que posso fazer no mundo. Do outro lado do salão, vi Helena conversando com o delegado. Seu filho agora brincando alegremente com outras crianças presentes. Mariana estava em uma animada discussão com representantes de uma ONG de direitos das mulheres. Fernanda explicava o projeto para um grupo de jornalistas. Luciana, a mais reservada de todas nós, estava surpreendentemente à vontade, apresentando a exposição fotográfica para alguns convidados. Olhe para nós, disse apontando discretamente para cada uma delas. Há algumas semanas éramos mulheres quebradas, envergonhadas, escondidas. Hoje estamos reconstruindo não apenas nossas próprias vidas, mas criando um caminho para que outras vítimas possam fazer o mesmo. No telão principal, uma reportagem ao vivo mostrava Pedro e Dona Carmen sendo escoltados para dentro do presídio, cabeças baixas, tentando inutilmente esconder os rostos das câmeras. A imagem trazia uma sensação de encerramento, de justiça finalmente alcançada.
Nunca imaginei que o dia do meu casamento terminaria assim, confessei. Mas de alguma forma, parece mais significativo, mais impactante do que qualquer cerimônia poderia ter sido. Júlia sorriu, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Ao novo começo! Ao novo começo! Repeti, sentindo uma onda de gratidão por essa amiga que havia permanecido ao meu lado através de tudo. E a mulher que descobri que posso ser. Voltamos para o salão, onde a energia continuava vibrante. Ideias sendo trocadas, conexões sendo formadas, uma rede de suporte tomando forma diante dos meus olhos. O vestido de noiva que eu usava, inicialmente escolhido para agradar a Pedro, agora parecia um símbolo de transformação, de passagem para uma nova fase da minha vida. Não como esposa de um golpista, mas como fundadora de um movimento que poderia mudar vidas. Quando a noite caiu sobre o Rio de Janeiro, o evento no Buffet Sonhos Dourados começou a se transformar. O que havia começado como um lançamento formal da fundação, agora adquiria um tom mais íntimo, mais pessoal. Muitos convidados já haviam partido, levando consigo não apenas os folhetos informativos e cartões de contato, mas também uma nova perspectiva sobre golpes emocionais e financeiros. E espero um comprometimento renovado em combatê-los. Permaneceram no salão um grupo menor, mas não menos significativo. As 5 mulheres que haviam compartilhado suas histórias comigo, seus familiares mais próximos, minha equipe leal da Oliveira Cosméticos, que havia tornado tudo aquilo possível, meu tio Cláudio e alguns representantes de organizações parceiras que já discutiam animadamente planos de colaboração futura. Sentei-me em uma das mesas redondas, finalmente removendo os sapatos de salto alto que havia usado o dia todo. Meus pés doíam, meu corpo estava exausto, mas meu espírito estava mais leve do que jamais estivera. Era como se cada passo doloroso naqueles sapatos tivesse valido a pena para chegar onde eu estava agora. Precisamos comemorar apropriadamente, declarou Júlia, colocando uma garrafa de champanhe na mesa e começando a distribuir taças. Hoje não é apenas o dia em que um criminoso foi levado à justiça. É o dia em que 6 mulheres extraordinárias se recusaram a permanecer vítimas e decidiram reescrever suas histórias. Olhei ao redor da mesa, para os rostos que há apenas algumas semanas eram de completas estranhas. Agora parecia que nos conhecíamos há anos, unidas por uma experiência compartilhada que, embora dolorosa, havia forjado entre nós um vínculo impossível de quebrar. Helena foi a primeira a erguer sua taça. O pequeno Miguel havia finalmente adormecido no colo da avó, exausto após um dia de excitação e novas descobertas. Quando descobri que estava grávida, Pedro desapareceu tão rapidamente que quase duvidei de que ele realmente havia existido. Ela disse, sua voz suave, mas firme. Fiquei sozinha, assustada, sem saber como enfrentaria o futuro. Hoje, olhando para meu filho e para vocês, percebo que nunca precisei dele. O que precisava era de coragem para seguir em frente e de pessoas que acreditassem em mim. Mariana, a empresária de São Paulo, ergueu sua taça em seguida. De todas nós, ela era a que havia perdido mais financeiramente. Quase R$2 milhões em investimentos conjuntos que Pedro havia desviado para contas no exterior. Sempre me orgulhei de ser uma mulher de negócios astuta, que construiu um império do zero, ela confessou. A vergonha de ter sido enganada por Pedro quase me destruiu. Questionei não apenas meu julgamento pessoal, mas minhas habilidades profissionais. Como poderia continuar liderando minha empresa se havia sido tão facilmente manipulada? Hoje entendo que inteligência e vulnerabilidade emocional não são mutuamente exclusivas. Posso ser ambas, uma executiva competente e uma mulher que foi temporariamente cegada por emoções. Uma a uma, cada mulher compartilhou reflexões pessoais, não mais focadas no trauma ou na perda, mas no crescimento e nas lições aprendidas. Fernanda falou sobre como havia reconstruído sua autoestima, Luciana sobre como havia encontrado propósito em ajudar outras vítimas, Ana Luísa sobre a liberdade que sentiu ao finalmente compartilhar sua história com sua família. Quando chegou minha vez, senti todas as emoções do dia convergirem em um nó na garganta. Tomei um pequeno gole de champanhe, buscando as palavras certas.
Quando ouvi Pedro me chamando de gorda inútil, algo morreu dentro de mim. Comecei, minha voz mais baixa do que pretendia. Não apenas o amor que acreditava sentir por ele, mas uma parte de mim mesma que sempre procurou validação externa, que sempre acreditou que precisava provar meu valor para o mundo. Fiz uma pausa, observando os olhares compreensivos ao meu redor. Por toda a minha vida adulta, usei o sucesso da Oliveira Cosméticos como um escudo contra os julgamentos sobre minha aparência. Como se dissesse ao mundo: vejam, posso não ser magra ou convencionalmente bonita, mas sou inteligente e bem-sucedida. Quando Pedro entrou na minha vida, oferecendo o que parecia ser amor incondicional, pensei que finalmente estava completa, que finalmente havia alguém que me via para além do meu corpo ou da minha conta bancária. Balancei a cabeça, lembrando-me da ingenuidade daquele pensamento. O que não percebi foi que já estava completa, que nunca precisei da validação de Pedro ou de qualquer outra pessoa para determinar meu valor. Hoje, ao confrontá-lo publicamente, não estava apenas expondo um criminoso ou buscando justiça para nós. Estava também confrontando todas as inseguranças que carreguei por anos, todos os momentos em que me senti inferior por não corresponder aos padrões impostos pela sociedade. Ergui minha taça, sentindo uma convicção que nunca havia experimentado antes. Então, brindo não apenas ao nosso triunfo sobre Pedro, mas à nossa libertação de todas as vozes, incluindo as nossas próprias, que nos disseram que não éramos suficientes. O tilintar das taças se misturou com aplausos emocionados. Havia lágrimas em muitos olhos, mas eram lágrimas diferentes das que havíamos derramado nas semanas anteriores. Não de dor ou humilhação, mas de catarse e renovação. A conversa fluiu naturalmente para os planos futuros da Fundação. As ideias eram ambiciosas, mas realizáveis. Um aplicativo para verificação de antecedentes e alerta sobre comportamentos suspeitos. Grupos de apoio em cada capital. Parcerias com universidades para pesquisas sobre o perfil psicológico de golpistas. Campanhas educativas para escolas e empresas. O mais importante, observou meu tio Cláudio, que havia permanecido em silêncio por grande parte da noite, é que vocês transformaram uma experiência terrível em algo que ajudará inúmeras pessoas. Isso é extraordinário. Por volta da meia-noite, quando os últimos convidados começavam a se despedir, recebi uma ligação da delegada Marta Soares. Afastei-me um pouco para atendê-la, sentindo um inexplicável frio na espinha. Senhorita Oliveira, ela disse, seu tom profissional mascarando uma nota de preocupação. Achei que deveria saber imediatamente. Pedro Almeida solicitou falar com você. Ele diz ter informações importantes, que só compartilhará pessoalmente. Senti meu coração acelerar, uma mistura de raiva e ansiedade tomando conta de mim. Que tipo de informações? Ele não especificou, apenas insistiu que precisava vê-la urgentemente. Respirei fundo, considerando as possibilidades. Seria apenas mais uma tentativa de manipulação? Ou ele realmente tinha algo importante a dizer? Agradeço o aviso, delegada. Vou pensar sobre isso e retorno amanhã com minha decisão. Quando desliguei, percebi que Júlia havia se aproximado silenciosamente, sua expressão preocupada. Pedro? Ela perguntou, conhecendo-me bem o suficiente para interpretar minha reação. Assenti, compartilhando brevemente o conteúdo da ligação. Você não está considerando ir, está? Ela perguntou, incredulidade em sua voz. Não sei, admiti. Parte de mim quer encerrar este capítulo definitivamente, nunca mais ver ou falar com ele. Mas outra parte tem medo de que haja informações importantes que possamos perder. Ela completou, compreendendo meu dilema. Outras vítimas, talvez, ou detalhes sobre o paradeiro do dinheiro desviado. Passamos a madrugada debatendo os prós e contras. Júlia, sempre protetora, argumentava apaixonadamente contra qualquer contato adicional com Pedro. Meu tio Cláudio, mais pragmático, via potencial valor nas informações que ele poderia fornecer. As outras mulheres tinham opiniões divididas, cada uma filtrando a situação através de sua própria experiência com ele. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta no hotel, onde havia me hospedado desde a descoberta da traição de Pedro, tomei minha decisão. Iria encontrá-lo, mas em meus termos. Não na prisão, como ele queria, mas em uma sala na delegacia,
com todos os protocolos de segurança e gravação. Meu tio Cláudio estaria presente como meu advogado e a delegada Marta supervisionaria pessoalmente o encontro. Tem certeza disso? Perguntou Júlia enquanto eu me preparava, escolhendo cuidadosamente um terno azul marinho que me fazia sentir poderosa e no controle. O oposto completo do vestido de noiva do dia anterior. Tenho, respondi, aplicando batom vermelho como uma espécie de armadura. Esta é a última peça do quebra-cabeça. Depois disso, Pedro Almeida não terá mais nenhum poder sobre minha vida. A delegacia estava surpreendentemente tranquila naquela manhã de domingo. Fui conduzida a uma sala de interrogatório estéril, com parede cinza e uma mesa de metal fixada ao chão. Meu tio Cláudio já estava lá, revisando alguns documentos com expressão séria. Está pronta? Ele perguntou quando entrei. Não tive tempo de responder. A porta oposta se abriu e Pedro entrou, escoltado por 2 policiais. Estava quase irreconhecível. O homem impecavelmente vestido e bem apessoado que eu conhecia havia dado lugar a uma figura abatida, com olheiras profundas e uniforme de presidiário. Seus olhos, no entanto, ainda mantinham aquele brilho calculista que eu havia aprendido a reconhecer tarde demais. Vanessa, ele disse, um fantasma de seu antigo sorriso encantador surgindo em seus lábios. Obrigado por vir. Não estou aqui por você, respondi friamente, mantendo minha postura ereta. Estou aqui pelas informações que você afirma ter. Ele assentiu, sentando-se lentamente na cadeira oposta à minha. Os policiais permaneceram próximos, alertas a qualquer movimento suspeito. Antes de tudo, ele começou, inclinando-se ligeiramente para frente. Quero que saiba que tudo o que disse sobre você naquela conversa com minha mãe não era verdade. Era apenas parte do personagem que criei. Senti uma onda de raiva subir pela minha espinha. Mesmo agora, preso e desmascarado, ele ainda tentava manipular. Ainda buscava uma brecha emocional para explorar. Pedro, interrompi, minha voz calma, mas firme. Não estou interessada em suas justificativas ou desculpas. Se tem informações relevantes, compartilhe. Caso contrário, esta conversa está encerrada. Algo em meus olhos deve ter comunicado minha determinação, porque sua postura mudou sutilmente. O charme forçado desapareceu, substituído por uma pragmática resignação. Certo, vou direto ao ponto então. Há outras vítimas além das que você encontrou. Pelo menos 3 mulheres em Brasília e 2 em Salvador. Tenho nomes, datas, valores. Estou disposto a fornecer todos os detalhes. Troquei um olhar rápido com meu tio. Isso era significativo. Vítimas que não conhecíamos, que ainda poderiam estar sofrendo em silêncio, talvez culpando-se pela manipulação de Pedro. E o dinheiro? Perguntou meu tio, sempre focado no aspecto prático. Os valores desviados das vítimas? Pedro hesitou por um momento, claramente calculando seu próximo movimento. Posso fornecer informações sobre as contas no exterior, senhas, procedimentos de acesso. Com isso, seria possível recuperar pelo menos 60% do total. Em troca de... Questionei sabendo que havia um preço. Redução de pena, um acordo com o Ministério Público e... Ele hesitou novamente. Gostaria de fazer parte da fundação quando sair. Não pude conter uma risada incrédula. Fazer parte da fundação? Você está pedindo para trabalhar com suas próprias vítimas. Quem melhor para explicar como esses golpes funcionam? Como os golpistas pensam? Poderia ajudar a identificar outros criminosos, a criar sistemas de alerta, a educar potenciais vítimas. Era uma proposta absurda, quase ofensiva. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certa lógica perversa nela. Quem realmente conhecia melhor a mente de um predador do que o próprio predador? Você realmente acredita que alguma de nós confiaria em você novamente? Perguntei, estudando sua reação. Não peço confiança. Ele respondeu surpreendentemente sincero. Apenas uma oportunidade de usar o que sei para algo positivo. Saí daquela reunião com sentimentos conflitantes. Por um lado, as informações que Pedro forneceu eram valiosas. Nomes, datas, detalhes bancários que permitiriam recuperar parte do dinheiro roubado e ajudar vítimas que não conhecíamos. Por outro, sua proposta de redenção parecia mais uma estratégia calculada para reduzir sua pena do que um genuíno desejo de reparação. Nas semanas seguintes,
Trabalhamos com as autoridades para verificar e utilizar as informações fornecidas por Pedro. Conseguimos contatar 5 novas vítimas, oferecendo-lhes o suporte da Fundação e incluindo-as nos processos legais contra ele. Com a ajuda de especialistas em crimes financeiros, recuperamos aproximadamente R$ 4 milhões de contas offshore, que foram distribuídos proporcionalmente entre as vítimas. Quanto à proposta de Pedro para integrar a Fundação após cumprir sua pena, decidimos que essa não era uma decisão que eu poderia tomar sozinha. Formamos um conselho consultivo com representantes de todas as vítimas, especialistas em reabilitação criminal e eticistas. O debate continua até hoje e, sinceramente, não sei qual será o resultado. 6 meses se passaram desde aquele dia na igreja. A Fundação Oliveira contra Golpistas cresceu além das nossas expectativas mais otimistas. Já atendemos mais de 200 pessoas, ajudando-as a identificar manipuladores, a sair de relacionamentos abusivos, a buscar justiça legal e reparação financeira. Nosso aplicativo de alerta, desenvolvido em parceria com a empresa de Renata Campos, já conta com mais de 50 mil usuários. As 5 mulheres que me acompanharam naquela jornada inicial agora lideram diferentes departamentos da Fundação. Helena coordena o programa de apoio psicológico, usando sua experiência como psicóloga para desenvolver protocolos específicos para vítimas de abuso emocional. Mariana, com sua experiência empresarial, administra as finanças e o programa de recuperação de ativos. Fernanda, Luciana e Ana Luísa dividem responsabilidades nas áreas de comunicação, educação preventiva e assessoria jurídica, respectivamente. Quanto a mim, continuo à frente da Oliveira Cosméticos, agora com uma missão expandida. Além dos produtos de beleza que sempre fizeram nossa reputação, lançamos uma linha chamada Renascimento, especificamente destinada a ajudar pessoas em processos de reconstrução de autoestima. Parte dos lucros dessa linha é direcionada para a Fundação, criando um ciclo virtuoso de suporte. Minha vida pessoal também passou por transformações profundas. A experiência com Pedro me fez questionar muitos padrões que havia internalizado ao longo dos anos, sobre relacionamentos, sobre autoimagem, sobre o que realmente significa ser amada e valorizada. Iniciei terapia, algo que deveria ter feito há muito tempo, e comecei a explorar aspectos da minha identidade que havia negligenciado em função do trabalho e das inseguranças. Recentemente, para celebrar o semestre de existência da Fundação, organizamos um evento no mesmo buffet Sonhos Dourados, onde tudo começou. Desta vez, não havia vestido de noiva, nem confrontos dramáticos. Apenas um grupo de pessoas unidas por um propósito comum, celebrando pequenas vitórias e grandes transformações. Durante o evento, Helena me procurou com uma notícia surpreendente. Acabei de saber que Pedro aceitou participar de um programa experimental de reabilitação na prisão. Está trabalhando com psicólogos forenses para entender os padrões de comportamento manipulativo e desenvolver ferramentas de identificação precoce. Você acha que ele está sendo sincero? Perguntei, cética apesar de tudo. Ela deu de ombros, um gesto que carregava a sabedoria adquirida através da dor. Sinceramente, não sei. E talvez não importe. O que importa é que, independentemente das motivações dele, o conhecimento produzido pode ajudar a proteger futuras vítimas. Aquela noite, ao retornar para meu novo apartamento com vista para o mar de Ipanema, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. De noiva iludida, a fundadora de um movimento, de vítima silenciosa, a voz amplificada de centenas. A dor da traição de Pedro ainda existe, como uma cicatriz que já não dói, mas nunca desaparecerá completamente. No entanto, essa cicatriz agora representa não apenas vulnerabilidade, mas também força, um lembrete de que fui ferida, mas me recuperei, de que fui enganada, mas aprendi, de que fui chamada de gorda inútil, mas provei ser poderosa além das limitações que qualquer pessoa tentasse impor sobre mim. Enquanto observo o mar noturno pela janela, penso em todas as outras Vanessas que ainda estão lá fora, presas em relacionamentos manipulativos, duvidando de seu próprio valor, carregando o peso da vergonha que deveria pertencer aos seus abusadores. Para elas, a Fundação Oliveira agora existe como um farol,
uma promessa de que não estão sozinhas e de que há um caminho para a recuperação e justiça. E para mim, esta jornada me ensinou que somos muito mais do que os rótulos que outros nos atribuem, que nosso valor não reside em nossa aparência ou nos relacionamentos que temos, mas na coragem de sermos autenticamente quem somos, de defendermos o que acreditamos, de transformarmos nossas feridas mais profundas em fontes de cura para outros. Pedro queria meu dinheiro, mas acabou me dando algo muito mais valioso: a oportunidade de descobrir minha verdadeira força e propósito. Por isso, ironicamente, sinto uma estranha gratidão, não por ele, mas pelo que me tornei apesar dele. E talvez essa seja a maior vingança de todas. Nunca imaginei que minha história pudesse tocar tantos corações. Quando decidi expor Pedro naquele dia do nosso suposto casamento, estava apenas buscando justiça para mim e para as outras mulheres que ele havia enganado. Não percebi que estava iniciando um movimento que mudaria não apenas minha vida, mas a de centenas de outras pessoas. Tudo começou com aquelas palavras cruéis que ouvi escondida atrás da porta. Não me importo com essa gorda inútil, só quero conseguir o dinheiro dela. Um momento de dor que se transformou no catalisador de uma revolução pessoal. Em vez de me esconder na vergonha ou cancelar silenciosamente o casamento, decidi transformar o altar em um tribunal. O dia do meu casamento em um momento de ajuste de contas. Quando caminhei por aquele corredor da igreja Nossa Senhora da Glória, não era mais uma noiva iludida. Era uma mulher determinada a expor a verdade, não apenas para punir Pedro, mas para evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo sofrimento. Os telões que desceram do teto, revelando as conversas gravadas, os documentos fraudulentos, as provas de seus golpes anteriores, tudo aquilo representava mais que uma vingança pessoal. Era um grito coletivo por justiça. As 5 mulheres que tiveram a coragem de se juntar a mim naquele dia, Helena, Mariana, Fernanda, Luciana e Ana Luísa, tornaram-se não apenas aliadas, mas irmãs de jornada. Cada uma com sua história de manipulação e traição, mas também de superação e reconstrução. Juntas transformamos nossas feridas em propósito, fundando a Fundação Oliveira contra Golpistas, um espaço de acolhimento e luta para vítimas de golpes emocionais e financeiros. A prisão de Pedro e sua mãe, Dona Carmen, foi apenas o início de uma jornada de transformação. Nos meses seguintes, expandimos a fundação para outras capitais. Desenvolvemos um aplicativo de alerta sobre comportamentos suspeitos, criamos grupos de apoio e campanhas educativas. Recuperamos milhões em ativos desviados e ajudamos centenas de vítimas a encontrarem sua voz e seu caminho de volta à autoconfiança. Mesmo a inesperada proposta de Pedro, oferecendo informações em troca de redução de pena e uma futura posição na fundação, tornou-se parte de nossa evolução. Sua oferta nos fez questionar os limites do perdão, da reabilitação e da justiça restaurativa. Debates que continuam a enriquecer nosso trabalho até hoje. Ao longo desse processo, aprendi que as cicatrizes da manipulação e da traição nunca desaparecem completamente, mas podem ser transformadas em fontes de força e sabedoria. Aprendi que meu valor não está no que outros pensam sobre minha aparência ou na validação que recebo de relacionamentos, mas na coragem de ser autenticamente quem sou e de usar minha experiência para fazer diferença na vida de outras pessoas. A Oliveira Cosméticos ganhou um novo propósito com a linha Renascimento, dedicada a ajudar pessoas em processos de reconstrução de autoestima. A integração entre minha empresa e a fundação criou um modelo sustentável de impacto social que tem inspirado outras organizações a seguirem caminhos semelhantes. Hoje, 6 meses após aquele dia fatídico na igreja, olho para trás e vejo como cada momento de dor abriu portas para possibilidades que eu jamais teria imaginado. A traição de Pedro, que deveria ter sido minha ruína, tornou-se o alicerce de uma vida mais autêntica e significativa. As palavras gorda inútil, que deveriam ter me diminuído, acabaram revelando uma força interior que eu nem sabia que possuía. E para você que acompanhou minha história até aqui, quero dizer que seja qual for a batalha que esteja enfrentando, você tem dentro de si a mesma capacidade de transformação.
Talvez esteja em um relacionamento abusivo, questionando seu próprio valor, carregando o peso da vergonha que deveria pertencer a outra pessoa. Saiba que não está sozinho. Há um caminho para a cura, para a justiça, para a reconstrução. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que compartilhe essa mensagem. Inscreva-se no canal Vingança do Dia para conhecer outras histórias de superação e transformação como a minha. Temos novos vídeos todas as semanas, cada um trazendo uma jornada única de resiliência e coragem. Deixe seu comentário contando o que mais impactou você nessa história, ou se já vivenciou algo semelhante. Seus relatos são fundamentais para criarmos uma comunidade de apoio e compreensão. Não subestime o poder de suas palavras. Elas podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar forças para mudar sua situação. Dê seu like para ajudar a amplificar essa mensagem. Quanto mais pessoas nossa história alcançar, mais vidas poderemos impactar positivamente. Cada visualização, cada inscrição, cada comentário nos aproxima de alguém que pode estar precisando exatamente dessa história para encontrar esperança. E se puder, ajude nosso canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar produzindo conteúdos diários de qualidade. Produzir esses vídeos demanda tempo, equipe e recursos, e seu apoio financeiro faz toda a diferença para mantermos esse trabalho ativo e em crescimento. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a alcançar mais pessoas e a contar mais histórias que precisam ser ouvidas. Lembre-se de conferir nossos outros vídeos no canal. Temos histórias de todos os tipos, algumas de vingança como a minha, outras de perdão e reconciliação, mas todas carregando lições poderosas sobre resiliência humana e a capacidade de recomeçar. Com seu apoio, podemos transformar o Vingança do Dia em mais que um canal de histórias, em um movimento de conscientização sobre relacionamentos abusivos, golpes emocionais e a importância da autoestima e do autocuidado. Juntos, podemos ajudar outras pessoas a identificarem sinais de manipulação antes que seja tarde demais. Quando Pedro me chamou de gorda inútil, ele não imaginava que estava plantando a semente de um movimento que ajudaria centenas de outras pessoas. Ele não sabia que, ao tentar me diminuir, estava na verdade me dando a oportunidade de descobrir minha verdadeira grandeza. E essa é talvez a lição mais importante que levo dessa jornada. Nossas maiores feridas podem se tornar nossas maiores forças, se tivermos a coragem de encará-las e a determinação de transformá-las em propósito. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se ela inspirou você de alguma forma, não guarde isso apenas para si. Inscreva-se, comente, compartilhe. Ajude-nos a alcançar quem ainda está preso em ciclos de abuso e manipulação. Quem ainda acredita que não merece coisa melhor, quem ainda não encontrou coragem para dar o primeiro passo rumo à libertação. Sua participação não é apenas um apoio ao canal, é uma mão estendida para alguém que pode estar precisando exatamente desse incentivo para mudar sua vida. E acredite, poucos presentes são tão valiosos quanto ajudar alguém a encontrar seu próprio caminho para a cura e a realização. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história de transformação e esperança no Vingança do Dia. Até lá, lembre-se, você é muito mais forte e valioso do que qualquer rótulo que tentarem impor sobre você.